conhecimento ninguém tira e é a maior força que tu tem, tá? Até lá eu quero esse objetivo. Mas como é que tu vai conseguir? Léo, esquece, né? Não adianta, tu tá sonhando, né? O que hoje é riqueza para o Ayrton? Até a tal idade eu quero ter uma casa paga, um carro na garagem e uma autonomia financeira, né? Cuidar para não gastar tanto, ou seja, gastar menos, ou trabalhar para ganhar cada vez mais? Teu sonho, se você sonhou, o meu sonho é a casa, cara, tu tá sonhando baixo, né? Isso eu sei bem. Começa agora o programa Mapa da Riqueza, com o apoio de Cervejaria Lasberg. Feita no berço nacional da Oktoberfest, cervejaria mais premiada do Oeste Catarinense. Quem conhece sabe, Lasberg é qualidade e sabor incomparável. Berwanger Contabilidade, serviços de abertura e manutenção de empresa de todos os portes, além de consultorias nas áreas contábil e fiscal. Tudo isso porque conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Despachante Roberto, serviços de primeiro emplacamento, licenciamentos, transferências, alterações de dados, segunda via, mudanças de características e demais serviços do ramo. Escritório no centro de Itapiranga. Fone Whats 36770111. Sicredi, escolha uma alternativa mais próspera e colaborativa para a sua vida financeira. Sicredi, construímos juntos comunidades mais prósperas. Lupo.fitness, roupas e acessórios da linha fitness e esportiva. Produtos com conforto, qualidade e durabilidade é na Lupo Esporte Itapiranga. SN Equipamentos, há 18 anos no Rio Grande do Sul e há 4 anos em Santa Catarina. Toda linha de equipamentos para suíno e avicultura em um só lugar. Gesconver, um ecossistema de soluções em consultoria, treinamentos e cursos para empresas e profissionais. Acesse gesconver.com.br e saiba mais. Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família. Concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos Itapiranga e realize seu sonho. Você conhece a Revisa Auto Center? A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma Auto Center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições. Eu sou o Peter Paulo. Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu estou bem. Sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui do Mapa da Riqueza. Meu nome é Léo Jung e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, Ayrton Senn, onde nós vamos falar sobre um conteúdo que com certeza vai ser muito legal, muito importante, muito bacana para vocês. E a gente está aqui realmente para buscar extrair o melhor do nosso convidado, que hoje é o Dr. Ayrton Senn, né, Ayrton? Então, muito obrigado pela presença e seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Beleza, obrigado, Léo. Boa noite aos que nos assistem, né? E para mim é uma alegria, né, poder estar aqui, né? Talvez não tão especial como o senhor exagerou, né? Mas a gente se esforça, né? Eu sempre digo assim, se você deu o teu melhor, né, é suficiente. Se cada um desse o melhor de si, né? Então assim, a gente tenta dar o melhor que a gente tem, né? Ok, é o máximo que a gente pode, né? Então, se isso é especial, obrigado, né?
Com certeza, é muito especial, sim, né? A presença de todos aqui vai ser muito especial, mas como eu estava até falando com o próprio Ayrton aí nos bastidores, o nosso principal desafio aqui já passou, que foi escolher sobre o que conversar com o Ayrton, né? Que é uma pessoa muito culta, também muito intelectual, né? Tanto na vida pessoal quanto profissional. Então, esse foi o nosso principal desafio e agora é a parte mais fácil, né, Ayrton? Então, até te peço licença para chamar de Ayrton, né? Concedida. Está acostumado e com razão a ser chamado de doutor Ayrton na vida profissional, né? Mas como também até te falei quando te convidei para participar do nosso programa, mais do que estar aqui como um grande profissional, como alguém de sucesso e tudo mais na vida profissional, né? Também na vida pessoal, né? Então, para nós também entender um pouco desse Ayrton por trás de tudo isso, né, Ayrton? Porque nessa tua trajetória existe uma história, assim como todo mundo tem uma história, né? Então, eu gostaria que você contasse um pouco para nós também como que foi a sua história, como que você chegou até onde que você está hoje, e aí a gente vai desenvolvendo aqui. Pois é, essa história começou em 78, né? Eu digo assim, eu nasci em Maria Gorete, daí cresci em Santa Cruz, tudo Itapiranga, né? Depois me desenvolvi em São Pedro, né? Então, lá que eu cresci, então... um jovem normal. Esses dias até eu estava dando uma vamos dizer assim, uma palestra, né, para os alunos do SEJA, né, e eu tinha uma foto, né, eu não tenho a foto aqui hoje, mas onde eu estava lá, né, um piazinho, né, com uma calça rasgada, né, sem chinelo, o pé no chão, né, do lado de 3 bezerros e uma vaquinha, né, todo feliz, né. Magrão, né, despenteado, né? Não vou dizer barrigudo, né, mas tá lá o piá pançudo, né? E ele diz assim, dali que a gente vem, né? Então, assim, diz, olhando a foto assim, o que dá para esperar dessa pessoa, né? Coitado, é um menino, pé descalço, sujo, né? Bom, é o melhor que eu tinha, né? Eu tinha que esperar tudo desse piá, né? Esse piá diz, menino, tu capricha, né? É tudo que eu tenho, né? E aí foi, né? Então, estudo e tal, sempre aplicado, sempre bem estudioso, né? Fui para o seminário, a minha intenção era ser padre, né? Então, eu estava no grupo de dança, saí do grupo de danças, não quero ser dançarino. Tipo, por que eu vou continuar dançando se eu quero ser padre, né? Fui para o seminário e, para mim, eu digo assim, a ida para o seminário, né, foi um diferencial na minha vida, né? Lá eu tive contato com pessoas mais cultas, né? Pessoas mais estudiosas, mais preparadas, né? Então, lá eu comecei a ler mais, né? Antes eu lia, né? Mas eu lia tudo que era tipo de livro. Desde gibi, romance, ficção. E lá eu vi que, não, essa leitura é interessante, é importante, né? Querendo ou não, você viaja, né? Mas lá eu comecei a ler outros livros, tá? Que me abriram um pouco mais a mente, né? Para ir para frente, tá? Então, assim, de sair daquele menino, né? Lá, fotografado com os bezerrinhos lá, coitadinho, né? Para alguém que consegue inspirar alguém, que consegue, né, levar alguém junto aí para ter uma vida um pouco melhor, né? Eu até trouxe alguns livros, Léo. Se tu me der licença, eu vou comentar. Concedida. Né? O primeiro livro que eu li assim, que eu digo assim, que foi um diferencial para mim, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Não sei se a câmera consegue pegar. Acho que pegou sim. Uhum, então, como fazer amigos e influenciar pessoas, tá? Era um livro, o que eu li, né? Tinha capa rasgada, né? Mas, assim, é um que me inspirou, né? Ele foi, assim, um divisor de águas, né? Uhum. Então, diz assim, não, como é que eu posso fazer mais amigos, né? E como eu posso influenciar pessoas? Né? Porque a gente se dá bem, né? Na vida, influenciando pessoas. Exato. Ninguém cresce sozinho, tá? Uhum. Então, assim, se você quer se dar bem, seja onde for, você tem que ser rodeado de pessoas e tem que influenciar positivamente essas pessoas. Uhum. Então, esse livro me ajudou muito, tá? Uhum. Ayrton, só um pequeno parênteses. Dentro dessa questão de influenciar pessoas, existiu algum momento, talvez, que você percebeu que também você precisaria ser, de certa forma, influenciado, não só influenciar, e mais que isso, ser influenciado pelas pessoas certas?
Exatamente, né? Eu digo assim, tu tem que ter alguém em quem você se inspira, né? Não precisa ser uma pessoa, podem ser várias pessoas, né? Diz, eu quero ser igual àquela pessoa. Eu quero ser igual àquela pessoa, né? Por exemplo, por 6 anos, eu fui professor na faculdade aqui na FAI, né? Eu gostava da aula, né? Gostava mesmo, tá? E como professor, eu me influenciei, assim, 100% num professor que eu tive em Chapecó, que é o Dr. Narciso, né? O Dr. Narciso tinha uma metodologia de ensino diferente, de incluir as pessoas, ele fazia o paredão e tal. Quem foi meu aluno lembra disso e tal. Então, assim, você tem que se influenciar. Então, assim, com ele eu me influenciei para ser professor, né? Como advogado, né? Então, assim, você vê durante os estágios, eu trabalhei no fórum um período, né? Eu fiz 1 ano de estágio gratuito no fórum para aprender, para ver os advogados, né? E daí eu digo o seguinte, se você quer aprender, né, você tem que fazer com quem acertou. Exato. Mas eu posso aprender vamos dizer, eu quero ser um bom empresário, né? Então, eu vou numa empresa que está meio quebrada porque eu quero ver aonde ele errou. Não, meu amigo, tem 1000 formas de fazer errado, né? Você vai aprender uma forma de fazer errado, mas tem mais 999, né? Vai lá e aprende com quem acertou, tá? Então, assim, para aprender... Meu cunhado, por exemplo, ele é cientista. Na função dele, né? Eles fazem lá experiências com sementes de... Eu trabalho na Embrapa, né? Então, com sementes de milho, por exemplo, e lá, 900 vezes eles fizeram a experiência e deu errado. Sim. Né? Mas eles marcam. Sim. Essas formas não dá certo. De repente, a 901 deu certo. Ok, né? Mas se eu já sei qual deu certo, eu vou aprender com essa. Né? É muito melhor, né, você aprender, né, eu digo assim, é muito melhor copiar o bom do que inventar o ruim. Então, copia bom, né? Então, se influencia. Mas essa questão, eu digo assim, muitas pessoas me influenciaram, Léo. Tá? Não foi só uma... Mas a gente tem que ter uma referência. Uma referência. Essa referência pode ser um livro. Essa referência pode ser uma pessoa fictícia. Tá? Então, pai pobre, pai rico, né? Aqui, pai rico, pai pobre. É um livro muito interessante, tá? Diz na propaganda, o livro número 1 em finanças pessoais. Eu não sou vendedor de livros, tá? De forma nenhuma. São livros que eu tenho. Esse aqui é o terceiro que eu tenho, tá? Um deixei para o Arthur ler, né? Esse aqui é um, acho que... Então, assim, esse aqui é um, você pode se influenciar. Não, eu vou seguir aqui, eu vou me influenciar, eu vou me inspirar no pai rico, né? Tá? Claro, certo. Então, assim, não que nessa história, quem leu O Pai Pobre, o senhor deve ter lido esse livro, imagina, não sei. Não. Depois eu conto uma curiosidade sobre a minha leitura aqui. Perfeito. Então, assim, o Pai Pobre não é que ele fazia as coisas erradas, né? Mas ele, sabe, né? Ele ficava ali, é que nem se eu vou jogar futebol. Eu adoro jogar futebol, né? E às vezes eu tento meio que fugir da bola, né? Porque eu não erro. Se ninguém me deu passe, eu também não dei um passe errado, né? Eu não fiz uma jogada errada, mas eu também não fiz jogada, entende? Exatamente. Então, ou no vôlei, tu sempre fica meio que fugindo da bola, né? No vôlei é mais difícil, a bola vem em ti, não tem o que fazer, mas no futebol tu pode meio que... Isso, acaba fugindo da responsabilidade. Então, né? assim, eu não fiz nenhum erro, né? Tu fez um monte de erros. Mas eu fiz um monte de acertos, né? Exatamente. Domingo assistimos o jogo aqui, por exemplo, o jogador que fez o último gol, né? O Negão ali de Santa Fé. Sim. Ele fez várias, assim, jogadas que não deram certo. O pessoal, mas o Negão não tá jogando nada hoje, mas o que tá acontecendo com o Negão? Foi lá e fez o gol, né? Então, assim, ele errou várias vezes, mas acertou também. Exatamente. Então, assim, aquele que nunca erra, né? Ele também, quando é que ele vai acertar, né? Então, a gente pode aprender com o pai pobre, né? Mas não adianta você se inspirar nisso. Você tem que se inspirar nas pessoas de sucesso. As pessoas que deram certo. Porque a gente, para hoje conseguir algum tipo de resultado, né, em qualquer coisa, vida pessoal, profissional, a gente precisa, de certa forma, se expor, né? Então, nem que você vai errando, até acertar, né? Mas eu tenho até uma frase que diz assim, se você simplesmente não desiste, você já está muito perto de chegar lá, né? Sim. Porque você pode errar 1000 vezes, mas se você acertar uma... Você acertou e já sabe qual que é o caminho correto. Né? E uma das lições que a gente aprender, que eu aprendi, lendo esses livros, né? É assim, se for para você na tua vida pessoal, por exemplo, na tua vida financeira, enfim, se for para errar, né?
quanto antes você irá, melhor, né? Tipo, eu vou abrir uma empresa agora, né? Eu tenho 20 anos, né? Tá, mas e se eu falir? E se eu quebrar? Meu Deus do céu. Cara, tu tem 20 anos. Se tu quebrar com 25, e daí? Tem mais 50 para recomeçar, né? Agora sim, vai jogando para frente, vai jogando. Agora tu tá com 50. Cara, se tu quebrar com 50, é mais difícil, né? O jogo é outro. Eu digo assim, porque eu e a Helenice, no começo, né, quando começamos o escritório, a gente trabalhava, assim, nós tínhamos um pique, né? Assim, era de manhã cedo, de noite, a Helenice ia para a faculdade, eu ficava no escritório trabalhando, esperando ela. Uhum. No sábado, no domingo, a gente trabalhava de noite até às 11, 12, não deixava, limpava a mesa, né? Porque nós tínhamos pique. Assim como muita gente, por exemplo, o agricultor, né? Enquanto que é novo, esse pessoal, cara, eles levantam 4h30, 5 horas, vão dormir de noite, 8, 10, né? Então, assim, são incansáveis. Mas isso você tem que fazer quando é jovem. Com tudo assim. Tipo, nós fazíamos cursos em Chapecó, né? Ia de noite para Chapecó fazer curso, voltava, outro dia trabalhar. Então, assim, tem que... Quando você é jovem, tem que dar o teu máximo, tá? Para depois poder descansar. É o que eu falo para os filhos. Eles levantam da mesa, você tem que lavar a louça, tem que guardar a louça na máquina e tal, limpar a mesa. Diz, pai, deixa eu só assistir o... Não. Primeiro trabalha, depois pode assistir. Tá, mas... Não. Não. Tá bom. Isso, é tempo de plantar e tempo de colher. Exatamente. Esse é o jogo, né? Até hoje eu vejo muito que a gente vê em redes sociais e tudo mais, né? O pessoal fala muito de buscar um equilíbrio, de ter uma rotina e tudo mais, enquanto, na verdade, talvez esse equilíbrio ele não exista, né? Porque você buscar um equilíbrio ao mesmo tempo de, não, eu tô aqui com 25 anos, eu quero trabalhar 6 horas por dia, estudar 2, praticar exercício 2 e dormir 10 e assistir filme mais 2, né? Talvez você não consiga, né? Então, o que você talvez tenha que buscar é um equilíbrio ao longo da vida, de quando é novo, trabalhar muito para depois colher. Exatamente. Né? Talvez seja isso. Eu vejo dessa forma, tá? Uhum. Porque daí depois você pode aproveitar, né? Muitos falam assim, mas aquela frase assim, se você deixar para viajar quando ficar velho, né? Você vai ter muito dinheiro para viajar e não vai ter pernas, não vai ter disposição, energia, né? não vai ter energia para isso. Mas você não precisa esperar ficar velho, né? Tá? Então, assim, você pode trabalhar até os 40, né? Que sempre foi num dos livros que eu li dizia isso, né? Uhum. Que até os 40 anos a pessoa queria ter 1 milhão. Né? Então, era a minha meta, né? Ainda bem que foi, né? Não precisei, né? Enfim. Mas, assim, essa era a meta, né? Então, falando em metas, você tem que ter metas. Se você não tem metas... Tá, mas qual que é a meta desse ano, né? Esse ano a gente quer atingir isso aqui, né? Isso, mais aquilo. Né? Isso na vida profissional, né? Principalmente, né? Para o sucesso financeiro, né? Tu tem que colocar metas. Senão, mas esse ano nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Tá, mas deu certo. Se você não sabe onde tu quer chegar, como é que tu vai chegar, né? Inclusive na vida pessoal também. Uhum. Eu digo assim, eu fui convidado para ser padrinho de casamento da minha prima, lá de Farroupilha. E daí, padrinho de casamento tem que ter acompanhante, né? Sim. Poxa, mas eu estava sem namorada naquela... Não, eu vou ter que arrumar uma namorada. Mas faltava, acho que 4 meses, uma coisa assim, estava em cima do laço. Uhum. E falei para o meu irmão, eu vou arrumar uma namorada e vai ser a namorada que eu vou levar, né? Mas não, e assim, sabe que eu dormia com isso e foi. E conheci a Helenice e pedi autorização para os pais e eles não acharam desculpa para dizer não e deu certo, né? Que legal então, que foi ela, senão eu nem poder contar essa história hoje, né? Daí não poderia. Mas assim, as metas, não digo que as metas sempre dão certas. Mas você precisa ter. Mas tu tem que ter meta, né? Não atingiu a meta, né? Daí tem uma frase famosa, né? Diz, você mira na lua. Se você errar, tu acertou as estrelas, né? Tu ainda tá no céu, tá? Então, é uma frase assim... Tem muitas frases, assim, que são bonitas, né? Mas são verdadeiras. Essa questão de pensamento positivo não existe. Porque isso é balela. Isso de, acredite que dá certo.
certo. Dá, Ajuda, né? ajuda. Não, Uma pessoa otimista tende assim, a ir longe, sim. Esse Lauro Trevisan, eu li vários livros dele, né? Esse aqui, né? E eu li também O Poder do Jovem, né? Esse eu li no seminário ainda, mas eu não tenho ele aqui. Esse é um padre, mas ele escreve de uma forma simples, mas otimista, tá? Então, assim, ele coloca isso. Você, pode quem pensa que pode, né? Então, as duas fantásticas descobertas da humanidade. Em você existe um poder, e esse poder é acionado pelo pensamento. Você somente alcançará aquilo que pensa que poderá alcançar, seja o que for. Se você acha que não consegue, você está certo. Você não vai alcançar. Você não vai conseguir. Exatamente. Se você acredita que alcança, que merece isso, a chance é grande de você conseguir. Pelo menos alguma chance você tem. Agora, né? você diz, não vou conseguir. Se você nem certo. começar, né? Não vai ter. O pensamento, isso aqui é um padre, mas ele não fala assim, o poder está em Deus, né? Então, eu digo assim, você vai ler, vai dizer o poder é Deus, outro vai dizer que o poder são as tuas crenças, outro vai dizer que o poder é o universo. Ele aqui diz o poder é o teu pensamento. O outro lá, o Wendel Carvalho, por exemplo, diz que o poder é o teu subconsciente. Então, tem várias formas de você dizer isso. Se tu vai ler um livro, vai chamar de uma forma, outro vai chamar de outra, enfim. Mas é o que você acredita, tá? O que você pensa, seja lá. E essa questão até que a gente está conversando, né? Ela é, de certa forma, até um desafio, por exemplo, pessoal para mim, né? Porque eu fui pai muito cedo, com 20 anos. Né? Então, eu, por exemplo, eu tenho minhas metas, tenho meus objetivos, né? Só que eu ainda, por exemplo, busco encontrar ainda, por exemplo, essa clareza no sentido de buscar talvez esse equilíbrio, se é ao longo do tempo, se é no dia a dia, porque se eu estipular, por exemplo, assim, né, até 30 anos ou até 40 anos, por exemplo, eu quero chegar em tal objetivo, em tal valor na conta, em tanto de patrimônio, alguma coisa nesse sentido, a minha filha já vai ter 20 anos, o outro filho vai ter 14, né, enfim. Então, isso para mim é um desafio, sabe? Então, por isso que eu acho de grande valia mesmo, como você colocou já desde o início do programa, né? Trazer pessoas que já acertaram, e o Ayrton é uma delas, né? Que acertou em vários sentidos, vários elementos da vida, justamente para aprender com esse tipo de pessoa que já alcançou esses resultados que outras pessoas também querem atingir, sabe? Então, é bem legal ver esse teu lado, ver essa tua mentalidade e ver que condiz também com a própria ideia aqui do nosso programa, né? Do programa, bem sim. legal, Ayrton. Eu sempre digo, para você conseguir chegar a algum lugar, tá? O fato de ter, por exemplo, uma família mais cedo, uma família mais tarde, né? Que foi muito bom, teve muita coisa boa aí. Eu ia dizer assim, às vezes assim, você vai ter o senhor vai curtir os netos, provavelmente, né? Espero que com uma sim, vitalidade grande, né? Eu já vou ter netos, já vou estar mais perto dos 60, né? Já vai ser mais difícil. Mais difícil? Não, mas assim, os netos vão driblar o vô, né? Vão fugir do vô, né? Você vai ter mais cedo. Então, tudo tem lados positivos e negativos, né? Tudo. Assim como, por exemplo, eu digo assim, tem gente que optou em ter um filho, né? O senhor teve isso aos 20, um tem 20 e um 14. Então, eles têm 7, 8 anos de diferença. Isso. Nós optamos de ter os filhos juntos, né? Então, a gente cria eles juntos. Tem lado positivo? Tem. Os outros cria mais separado, o mais velho já cuida mais do pequeno, ajuda, né? Isso, ou claro. Na hora de entrar na faculdade, um tá saindo, o outro entra, é mais barato. Então, é verdade. Tem várias coisas. Então, são formas, são escolhas, né? Tá? Que a pessoa faz. Mas os objetivos, né? A gente tem que dizer, até lá eu quero esse objetivo. Mas como é que tu vai conseguir? Léo, esquece, né? Não adianta, tu tá sonhando, né? Mas é a forma, tá? Sonho, você não precisa... Como que tu vai conseguir chegar nisso, né? Diz, até a tal idade eu quero ter uma casa paga, um carro na garagem e uma autonomia financeira, né? Estabilidade financeira. Mas como é que tu vai conseguir isso? Não sei, mas eu vou conseguir. Mas o que tu vai fazer? Eu vou trabalhar. Não é assim de ficar em casa esperando, não. Eu vou atrás. Eu vou fazer um curso. Se eu disser para ti assim, no começo da advocacia, por exemplo, primeiro ano, nós mal e mal pagávamos as contas, tá? Que o trabalho do escritório demora, né? Sim, demora para... Nós pagávamos juros, eu e a Elenice
para fazer curso em Chapecó. Cara, isso são poucos que fazem. Você pagar juro, né, do cheque especial para pagar um cursinho. Né? Já via como um investimento. Tinha que dar retorno, não tinha outra opção, né? Tem que dar retorno, né? Então, assim, você diz, não, mas peraí, eu paguei, eu tenho que fazer valer, né? Então, você tira o máximo do curso e vai atrás. Então, eu não sabia como chegar ali, né? Mas eu queria chegar ali, tá? Então, assim, é como você vai agora... se eu te dissesse assim, agora pega o carro, né? E vai até Pinheiro Preto. Eu não sei onde é que fica, sabe? Não. Mas, então, tu não saberia como chegar? Não. Mas você ia pegar, ia seguir. Iporã, ia tentar. Descanso, São Miguel, fica para a direção de Lages. Então, vamos, Chapecó. O GPS vai indicando e vai indo. Eu não preciso saber como que eu vou chegar ao meu objetivo final. Mas eu tenho que trabalhar. Eu não posso parar de acelerar. Eu tenho que trabalhar. Então, eu não preciso saber como. O como, a vida vai me dar. Né? O universo, Deus, o pensamento, o subconsciente, alguém, né? Seja como você chame isso, vai me dizer como chegar lá. Tá? Então, eu não preciso saber agora como. Tá? E quando eu falo, por exemplo, assim, eu quero ter uma estabilidade financeira. O que é estabilidade financeira? A estabilidade financeira é ter dinheiro no banco. Não, talvez não sei. O que é estabilidade para mim não é para ti, vice-versa. Assim, financeiramente, eu coloco isso como... Né, tirando de autores que eu li, estabilidade financeira é você assim, tu vai ficar sem renda agora. Né? Por um ano sem renda. Né? Tu tem que ter para viver por um ano. Então, tu tem uma estabilidade. Não. Estabilidade. Ainda não é liberdade. Eu tenho um salário de 10 mil, né? Tenho um salário de 10 mil por mês. Então eu estou estável financeiramente. Tá, mas se tu parar de receber salário hoje, tu tem para um ano? Não. Opa. Então, tu não está estável. Tu está bem encaminhado, né? Mas a estabilidade é ter uma reserva. Tem que saber administrar bem isso aí. E assim, o dinheiro é incrível. O meu primeiro salário foi R$129 por mês, na Aurora, né, trabalhando na presuntaria. Então, Que ano que foi 97. Isso? 97. 129. Cara, daí eu conseguia, né, matar cachorro a grito, mas conseguia, tá? Eu tinha um computador e tinha uma moto, daí eu primeiro vendia a moto, né, depois vendi o computador, né? Mas consegui pagar as contas da faculdade. Foi levando. Daí meu salário foi para 300, foi de 129 para 300 e pouco. Mudei de cargo lá dentro, né? Agora vai sobrar dinheiro, né? Agora tô de pé na patrola. Léo, ficou na mesma? Tá? Em vez de comprar mortadela, comprava presunto, né? Não dá, vou ter que voltar para mortadela, né? Sim. Porque senão não vai sobrar. Sim. Então, assim, conforme cresce teu salário, as tuas necessidades aumentam. Tá? Exato. Então, como é que alguém consegue viver com o Bolsa Família? Vive. E tem gente que a gente conhece, né? Eu sempre digo, se tu quer saber a situação da pessoa, fale com o médico, o gerente do banco, tá? E o advogado, né? Esses aí sabem a realidade das pessoas. Sabe. Às vezes tem um psicólogo ali. Um dos três sabe, tá? Daí você enxerga o cara trocou de carro, mas como assim? Então, assim, só que assim, o cara ele tá com salário bom, mas tá com 10 mil de salário, mas como que tá endividado? Né? Com salário tão alto, né? Sabe, as pessoas não se organizam, não... Então, você tem que ser organizado, você tem que... As contas, não importa quanto você ganha, importa quanto você consegue guardar por mês. Sim. Então, aí a gente até pode entrar num outro conceito, aproveitando esse gancho, né? Cuidar para não gastar tanto, ou seja, gastar menos, ou trabalhar para ganhar cada vez mais? Os dois. Os dois. É que assim, não importa quanto você ganha, importa quanto você guarda. Quanto você guardar quer dizer investir. Né? Sim. Tá? A longo prazo, no caso. Sim. Por exemplo, o que isso está nesse livro aqui. Os segredos dos casais inteligentes. Como construir riqueza a dois. Né? Muito bom esse livro, tá? Eles falam assim, tem aquela frase, quem casa, quer casa. Ah, sim. Quem casa, quer casa. Sim. Cara, uma casa hoje, se você considerar uma casa de, vamos dizer, 250 mil. Né? Pelo menos. Abaixo disso é difícil. Minha casa, minha vida. Ali, né? Abaixo disso é difícil. Melhor. Se você está pensando, né, a longo prazo, não é vantagem. Porque você ir aplicando esse valor, ir reinvestindo, vai aplicando esse valor, reinvestindo, vai reaplicando, reinvestindo, e vai, e deixa de pagar outros juros, né?
E o aluguel é barato. Exatamente. Itapiranga, o aluguel é caro, mas ainda assim é barato. Exatamente. Então, tu pega o outro é bem barato. Então, assim, para seguir, para ter uma estabilidade, uma liberdade financeira no futuro, não importa quanto se ganha, mas quanto você guarda. E, claro, quanto mais você ganha, mais você consegue, ou mais você tem possibilidade de guardar e investir. Sim. Eu vivo essa situação nesse momento, para tu ter uma noção, né? A gente construiu, né, eu e a Amanda, a nossa casa há 2 anos, a gente mora na nossa casa, né? É o nosso lar, a gente é muito feliz lá, mas desde que eu construí ela, né, a gente construiu ela juntos, a gente já sabia que um dia iria vender ela, né? Então, a gente já fez como forma de investimento. A gente tinha um valor, né? E eu usei um conceito que eu também gosto muito, que é ganhe dinheiro com o que você sabe fazer. Então, eu sabia trabalhar com construção, sou engenheiro civil, pensei, bom, vou estudar a Bolsa de Valores e investir lá, ou vou construir uma casa que eu sei que vai valorizar para vender depois, né? E aí chegou esse momento de vender, né? No meu entendimento, é um bom momento para vender e as pessoas não entendem, meu Deus, como que você vai vender o seu sonho, como que você vai vender a sua casa, né? Então, é realmente bem essa realidade que você acabou de falar. Foi um investimento que você fez. Um investimento, exatamente. Então, agora, mas assim, o teu sonho, se você sonhou, o meu sonho é a casa, cara, tu tá sonhando baixo, né? É baixo, é um então, bem assim, material, né? Claro, por exemplo, a minha casa, né? Eu não tô nem pensando em vender, né? Mas eu não digo, nunca vou vender. Tá? Não está à venda, tá? De forma A única nenhuma. coisa que a gente não vende é os filhos e a família, né? A mulher e os filhos, não tem preço. O resto, eu posso até fazer um sobrepreço. Mas se eu tiver que fazer, eu faço um preço. Agora, família, caráter, ética, essas coisas não têm preço. Valores, né? Valores. Isso tem valor, né? Tem preço? Não. Exato. Não tem preço. Então, assim, alguém chegar a te oferecer um dinheiro, diz, Léo, assina um papel aqui e tal, né? Tu pago tanto. Cara, tu tá vendendo a tua ética, a tua moral, o teu valor, né? Então, assim, vamos ver quanto vale. Isso é inegociável. Não, né? Isso não tem valor. Agora, o resto dos bens tem. E, às vezes, é um bom investimento. Né? E imóveis é um bom investimento. Eu vou te dizer assim, muito bom. O primeiro lote que eu e a Lenice compramos, né, nós pagamos 5 mil. Né? Nós vendemos por 25, lá em Tunápolis. Né? Isso que nós tínhamos feito um projeto de construir a casa lá, né? Ia ser uma casinha de um projeto grande, né? Mas tu começa construindo em módulos, né? Pequeno. Sim, vai. E vai diz, não, mas acho que não é isso, né? Não, vamos deixar, compramos o outro. Se não me engano, nós pagamos 8.700. Eu vi esse contrato esses dias. Tá? E esse foi vendido por 40 e pouco, né? Então, assim, sabe que os imóveis eles valorizaram de uma forma astronômica, né? Hoje não é mais, você não ganha mais tanto dinheiro, né, com imóveis. Mas teve uma época que era fantástico, né? Então, aqui na cidade, tipo, um lote comprou por 50, vendeu por 150, né? Então, teve essas épocas de ouro dos imóveis, né? Exatamente. Mas assim, a gente não pode se apegar, né? Não pode se apegar, exatamente. A única coisa que a gente se apega é a mulher. Em pessoas. Né? E tem que se apegar, né? Tem que, né? Não tem outra... aos filhos, né? Mas bens... Olha, eu tenho animais também, né? Animais, claro, tipo... É um pouco diferente. Alguns exageram, tratam como filhos, né? Sim. Mas eu sempre digo assim, eu amo a família. Eu gosto do cachorro, né? Eu nunca vou dizer eu amo esse cachorro, não. Eu gosto do cachorro, né? Sim. São sentimentos mas eu amo a família. São sentimentos diferentes. Exatamente. Não que a gente de repente não vai chorar se perder o cachorro e tal. Gosta de brincar com ele. Mas são níveis diferentes, tá? Eu respeito quem pensa diferente, né? Mas exatamente, concordo 100% com você. E aproveitando, Ayrton, que a gente entrou nessa questão de material e imaterial também, né? O que hoje é riqueza para o Ayrton? Pois é, assim, essa pergunta é difícil. Até difícil, o nome do programa é esse, né? Eu pensei, puxa, mas o que eu vou falar lá para esse povo, né? O que o Léo quer que eu fale, né? O que o pessoal vai gostar. Assim, o que é uma pessoa rica, né? Eu não me considero, pelos padrões, né, longe disso, tá? A gente tem, assim, uma estabilidade, uma pequena liberdade financeira, ok, né? Mas riqueza, assim, é você estar bem, tá? Estar bem. Tipo, você poder sair um pouco mais cedo do trabalho, tá? Acordar cedo, sim, é bom. É saudável acordar cedo. Às vezes é bom dormir mais, sim. Isso é riqueza, tá?
Então, assim, é a cara da riqueza. Liberdade, dormir né? bem, tá? Voltar mais cedo para casa, né? Sentar no sofá, pegar as crianças no colo. São grandes, tá? O Arthur já tem o meu tamanho, né? Quase o meu tamanho. Sim. Uhum. A Amanda já passou longe da meta de altura. Então, assim, ela tinha o médico disse, tu vai chegar nessa altura, né? Mas eu quero chegar pelo menos um pouquinho mais, né? E já passou, então... Mas é legal de pegar as crianças no colo. Então, riqueza é isso. Mas a riqueza é assim, é você chegar em casa, sentar no sofá, fazer o chimarrão e não se preocupar com o boleto de amanhã. Tá? É não se preocupar com a conta do final do mês. É não receber uma ligação de alguém te cobrando. Tá? Então, isso é riqueza. Tá? Assim, você tem que ter um limite, Léo. Eu vejo dessa forma. Tá? Limite, digo assim, não pode ser querer ser ganancioso. Dizer, não, eu quero mais, e mais, e mais. Digo assim, tipo, nós trabalhamos um horário um pouco diferenciado no escritório. Né? Os sócios todos os sócios trabalham um pouco menos, né? Mas nós saímos um pouco mais cedo, tipo 4 horas, 3h30, 4, 5. Né? Pega, às vezes, uma folga. Sim. Mas se eu quisesse, assim, ser ganancioso, não, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar sábado, vou trabalhar domingo. Não. Mas o tempo também tem muito valor. Né? Então, assim, isso é riqueza, tá? É você ter essa liberdade de poder fazer isso, né? Não, eu vi uma flor bonita, vou levar um buquê de flores para a esposa. Ter essa liberdade de poder ir lá, comprar e levar. E a riqueza, ela tá nessas pequenas coisas mesmo, né? Muitas vezes eu ouço também muitas pessoas falarem isso, né? E aí até a gente entra num ponto que, por exemplo, antes até comentou, né? Eu cheguei aos 40 anos e já estava, né, na meta que eu esperava estar há alguns anos e tudo mais. Você precisou chegar em algum ponto para perceber, talvez, o real valor, né, do dinheiro, o real valor do tempo, o real valor da vida, né, de tudo isso que a gente está conversando até aqui? Eu acho que sim, mas isso não é uma coisa assim... Isso é mais sutil, tu vai percebendo isso aos poucos, tá? Não é uma virada de chave, não é poucos. assim, diz aqui, virou, né? Não. Isso é automático, por exemplo, eu digo assim, eu tive a sorte de trabalhar com a Lenice, né, desde o começo do escritório, né? Então, assim, se estávamos os dois no escritório trabalhando e tomando chimarrão, a gente estava trabalhando e conversando e, sabe, o trabalho era leve, né? Leve, digo assim, a gente gostava do que fazia, os dois faziam a mesma coisa. Por isso, eu acho que nós temos deu muito certo o nosso casamento, uma das coisas que a gente trabalha nas mesmas coisas. Sim. Isso que a Lenice queria ser veterinária, né? Foi fazer o vestibular de veterinária na 2ª série, né? Para ver uma experiência e tal, mas consegui convencer ela para ir para o direito. E quase desistiu. Né? Que no bom. primeiro semestre, assim, não é o que eu quero, esse português, e ler. E depois começou a gostar e hoje diz assim, meu Deus do céu, não sei o que seria. Sabe, se os dois trabalham juntos, é mais fácil. Tá? No meu entendimento. Tá? Então, é isso. Então, você não dá para dizer assim, quando é que eu percebi que a família, que a gente tem que valorizar tanto a família e o trabalho, tem que trabalhar juntos, né? Não é assim, dizer, agora, esse ano eu vou trabalhar. Ano que vem, aí eu vou começar a me dedicar à família. Sim. Os filhos vão estranhar. Diz, o pai acho que está doente, acho que ele está com câncer, vai morrer porque ele está só dando atenção para nós, para eu trabalhar. Não. E os filhos não precisam só de ti numa época. Eles precisam desde o começo, tá? Os filhos. Então, a riqueza é a soma de tudo isso, Léo. É você ter o suficiente para fazer essas coisas. Nós fazemos viagens para o Beto Carreiro, tá? Agora, ano que vem, nós vamos fazer a 12ª viagem de grupos, né? A gente contrata um ônibus, né? Já sempre temos os grupos, escritório, família, empresários, cavalarianos e a turma do futebol, tá? Então, tem lá os quadros de todas as viagens. E no ano que vai a família, nossas famílias, tipo, a minha família e da família da minha esposa, né? Então, sogra e cunhados e coisa, não enche o ônibus. Então, a gente convida amigos e parentes um pouco mais longe e tal, né? E eu convidei, né, uma pessoa assim, uma família, né? Até trabalhavam para nós na época, né? E diz, vai junto, né? A senhora, a sua companheira, o filho dela e tal. Mas não vai te custar nada, tá? Tu só vai precisar ajudar a pagar a vaquinha da alimentação. Que legal. Tá? O resto eu vou te pagar. Não, Ayrton, eu acho que não vou me sentir bem lá, né? Não foi. Então, assim, ele não sente falta disso.
Ele não queria. E assim, eu falei, ele conhece as pessoas, tipo, né? Não é que ele ia se sentir mal no meio de nós. Ele disse, não, mas ele, não sei, acho que... Não, eu prefiro ficar aqui na minha... Quero ficar em casa, né? Tá bom para mim. Ele, talvez não falte isso para ele, né? Sim. Assim como alguém que tem que tomar um vinho mais caro. Eu me satisfaço com um vinho mais barato, tá? Não... Tá, mas a riqueza não seria de tomar... Não sinto falta desse. Então, não quer dizer assim, você chegar no mercado e dizer, agora eu não preciso escolher marca, vou comprar tudo, né? Por exemplo, dia dos namorados, em vez de eu comprar o buquê, né? Eu não ia deixar de fazer o buquê. Claro. Né? Eu colhi das rosas que nós plantamos, né? E cultivamos. E levei ali na Cleusa, né? Tem muito mais valor fizeram do que um comprar. buquê, né? Não, eles capricharam, né? Fizeram um bonito buquê com os verdinhos e tal. Mas as rosas eu colhi, né? Então, assim, paguei muito menos, tá? Sim, claro. Eles cobraram o serviço deles e tal, né? Mas, então, assim, às vezes isso também traz uma alegria, né? Você plantou as flores e poder colher as flores. Sim. Então, isso também é gostoso. Com certeza. Aí que está o grande valor do ato, no caso, também. Então, assim, a riqueza, então, é você ser feliz na vida pessoal e ter a liberdade financeira. Quanto? Isso não... Tem a questão de definição de riqueza... Meta e tudo mais, tem né? assim, lá os economistas definem e tal, tu tem que ter tanto em... Pelo menos tanto em liquidez e tanto em patrimônio. Para ser tantos por cento do Brasil, claro, tem a questão conceitual de números, sim, e tudo, mas isso, né? É número. É número. Então, não é isso que para mim, não é isso que define. Hoje, por exemplo, a gente pode dizer que, antes tu comentou, né, a questão de ganância e tudo mais. Ganância, ela é diferente de ambição, né? Então, hoje, por exemplo... o Ayrton trabalha por ambição, por querer algo maior, né? Não por ganância de querer mais. É isso? Exatamente. Boa definição. A gente tem que... Querer crescer. Isso, querer ser ambicioso, né? Não, eu ainda quero chegar lá, né? Quero um pouco mais, uma liberdade maior aqui e tal. Mas não ganancioso de fazer isso. Por exemplo, eu uso o exemplo, não vou citar nome, mas de uma empresa... da linha Lácteos, né, na região aí, que tinha um patrimônio invejável, né? Sim. E, assim, enfim, acabou envolvido em escândalos e tal, e perdeu, né? Então, assim, às vezes eu digo assim, não sei, sem entrar no mérito, né? Mas se eu tenho lá um patrimônio, não é o que eu tenho, mas vamos dizer que a pessoa lá tinha um patrimônio de 100 milhões. Tá? Agora ele vai ter 150. O que isso vai acrescentar na vida dele? Ele não vai comer mais, ele não vai namorar mais, ele não vai viajar mais, sabe? Ele não vai ter mais amigos por causa disso. Uhum. Então, tem que ter assim, não, eu tenho... Isso aqui eu preciso, tá? O necessário. Alguma extravagância, tá. ok, né? Uhum. Por exemplo, o meu amigo Lúcio Brar, de São João, um dia ele falou... Ele comprou um carro novo, parabenizei, ele diz assim, para falar a verdade, ele diz assim... Eu estou feliz com o carro novo, né? Mas a minha primeira geladeira que eu comprei me trouxe mais alegria do que esse carro, né? Então, o primeiro gelo que nós fizemos nessa geladeira, eu morava numa república, nós morávamos no quarto andar, a gente levou nas costas a geladeira pela escada, né? Aquela geladeira trouxe mais alegria do que esse carro novo hoje. Então, assim, você fica meio que anestesiado, tá? É que nem você... Eu digo nas notícias hoje, tipo, você recebe tantas notícias ruins que você não sente mais, né? Antigamente, assim, acontecia uma morte em Itapiranga, meu Deus do céu, né? Era um escândalo. Uhum, sim. Então, assim, mesma coisa... Você vai se acostumando com a nova realidade, né? Você vai se acostumando, isso não traz mais tanta alegria. Então, por isso que eu digo assim, chega um ponto assim, você tem que saber aproveitar isso, tá? Então, claro, não está num nível ainda que pode dizer, chegamos. Não. Sim, ou seja, claro. Tem uma tranquilidade, mas você precisa, né? Então, assim, tem que se inspirar, né? Uhum, legal. A gente pode ir abordando os próximos livros, o que eu acho, inclusive, tá, Ayrton, de grande valia, porque também um dos temas que a gente vai discutir nos próximos programas, né, a gente vai ter um convidado também especial para isso, é como também ter uma vida de estudos, né? E é muito legal ver você conseguindo vincular todo esse assunto que a gente está conversando aqui com os livros, que com certeza são uma grande fonte de estudo também, tá? Então, eu acho realmente isso muito bacana, muito legal.
Nós assim, na família, por exemplo, aqui tem esse eu estava lendo esse livro aqui, né? Os Segredos da Mente Milionária, né? Aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre o dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas. Então, assim, se a gente quer ser bem-sucedido, tu tem que ter os hábitos dessas pessoas, tu tem que copiar, né, o que essas pessoas fazem. Por isso que eu digo assim, leia, né? Eu vou assistir videozinho no YouTube. Pode, tá? Eu vou assistir o Ayrton no YouTube. Legal. Bem pouquinho, mas bem pouquinho, tá? Mas assim, lê o livro, tá? Você absorve mais, você leva mais tempo para ler, tá? Tipo, se eu assistir um filme, né? Por exemplo, tem um documentário, O Segredo. Esse livro eu não trouxe, eu passei esses livros aqui eu tenho em casa. E O Segredo eu tenho ele no escritório, esse livro. É um dos melhores livros, mas tem um documentário também. Você pode assistir o documentário, não quiser ler o livro. Mas leia livros, né? Quer se dar bem? Eu não conheço pessoas bem-sucedidas que não leram. Não conheço, tá? Eu conheço muito. Eu gosto de falar com essas pessoas. Gosto de ver, né? Quanto mais você se relaciona com essas pessoas, mais você vai pensar como elas, você vai agir como elas, tá? Você não pode, assim, se misturar com as pessoas bem-sucedidas e querer gastar como elas, né? Sim. Daí tu vai quebrar, né? Exato, Então, assim, a gente se relaciona com essas pessoas e vai vendo o que elas fazem, né? E vai vendo como elas chegaram aqui, né? Conversa com essas pessoas, né? E aí a gente volta lá no ponto do primeiro livro, né? De influenciar e ser influenciado. Isso legal. Aí. Por isso eu deixei ele embaixo. Agora, assim, ele é meio que o fundamento aqui, né? É verdade, é o alicerce. Esse livro aqui, na verdade, eu comecei a ler ele, tá? Não terminei ainda, tá? Esse livro quem comprou foi o Arthur, né? Quando a gente viaja, a gente sempre compra livros, tá? Então, seja... Ao invés do imã lá, ou além do imã, compra um livro também. Ou no aeroporto, ou na rodoviária, ou no restaurante, sempre tem uns livros para venda, né? E assim, esse livro Me Poupe, o Arthur leu, eu comecei a ler, é bem atual, sabe? Ela escreve de uma forma bem fácil de entender. Ela é criadora do maior canal de finanças do YouTube, né? Essa mulher aqui. Conheço, sim. Então, mais de 500 mil livros vendidos e tal. Então, a gente tem que, assim, eu não vou conviver com pessoas, mas eu vou ler o que essas pessoas escreveram, tá? E todos esses aqui que escreveram os livros, todos eles se deram bem. E é uma forma de ser influenciado. Então, assim, nenhum desses aqui que escreveu o livro, pega, por exemplo, aqui, O Poder da Ação, do Paulo Vieira, né? O Paulo Vieira, esses dias ele fez um curso em Camboriú, agora o Wendel Carvalho fez. Sim, vai fazer próximos dias. Isso. O Wendel Carvalho faz o Protagão, né? Protagão, isso aí. É um curso, assim, olha, eu super recomendo, tá? É caro, sim. Tu vai gastar uns 3, 4 mil, 5 mil, entre viagem e tal. Mas é um dinheiro bem investido. Vale a pena. O Paulo Vieira tem o curso dele, é bem parecido, né? E assim, que nem eu falei, um deles fala do segredo, né? O outro fala do subconsciente, o outro fala do poder do universo. Mas é a mesma coisa. Tá? No fundo, o Paulo Vieira e o Wendel Carvalho, ainda que usem palavras diferentes, metodologias diferentes, chegam no mesmo ponto. Então, para mim, assim, ler esses livros, o ponto de equilíbrio, né? O que você ama, no que você é bom e o que serve ao mundo, né? Então, assim, isso aqui não Ikigai? é suficiente. Christine Garter também, né? Sim. Falta paixão e aqui a gente tem tudo isso, tá? Sim. Então, tem que ter esse ponto de equilíbrio. Cada um tem o seu ponto, tá? Tem gente que precisa muito, né? E tem gente que precisa menos, tá? Tipo, de diversão e tal. Então, cada um tem que ter esse ponto de... Tem que achar o seu, tá? O ponto de equilíbrio. O que você ama, no que você é bom e o que serve ao mundo, né? Eu citei o Ikigai, que é uma teoria, um método japonês, que é bem parecido com esse, né? Que é justamente para você juntar todos esses propósitos, né? Com também o que vai te dar um valor, né? Muito usado para a questão de definição de carreiras e tudo mais, que é bem interessante. Então, quem se interessou pode também pesquisar ali por Ikigai, que vai achar uma teoria bem bacana, parecida com o ponto de equilíbrio. E aí, então, assim, eu acho bem bacana que você falou muito sempre dos seus filhos aqui, né? E uma das perguntas que eu queria sempre te fazer também é como fazer para mostrar... Como fazer filhos? Isso eu sei bem.
Eu até brinco que o pessoal às vezes pede, né? Léo, umas 28 anos e 3 filhos, né? Um a gente acabou perdendo, né? Há pouco tempo. Mas, como assim, né? 28 anos e 3 filhos, eu amo, só sei fazer isso bem feito. Aqui, ó. No que você é bom. Aí, ó. Mas assim, Ayrton, até o meu olho brilha assim quando eu vejo você falar dos seus filhos, né? Porque a forma que você influencia os seus filhos, né, na leitura, pelo exemplo, é uma forma também de mostrar para eles o valor de tudo que você construiu, né? Então, é diferente você pegar e dizer para o filho, vai ler um livro, né? É uma coisa, agora você pegar e dar o livro para ele e dizer, olha só, esse eu li. Estou lendo outro, eu estou lendo também, né? E aí você dá para ele ler, né? Então você não está só mandando ou dando uma ordem, como acontece muito por aí, mas tu está dando o exemplo, isso acho que arrasta, né, os filhos junto para o mesmo caminho. É uma forma de mostrar para eles o valor de tudo. Porque assim, na televisão está tudo pronto, a gente não precisa pensar, né? Você, por exemplo, você lê um livro, né, e assistir o filme, a mesma história. O livro você vai levar 10 dias, 15 dias, um mês para ler, né? O filme você assiste em 2 horas. Uhum. Então, assim, você aqui lendo, né? Claro, esses aqui não são nenhum deles é ficção, né? É diferente de ler isso aqui do que ler um romance, uma história fictícia, né? Uhum. Mas, assim, tem que ler. Então, assim, desliga a TV e agora todos vamos ler. Pronto. Pai, eu queria assistir uma série. Lê o livro primeiro, né? Ou lê tantas páginas, depois pode assistir, né? Mas daí um outro vai dizer, mas ler é castigo? Não é castigo. Isso tem que se tornar um hábito. Né? E um benefício para o futuro. O poder do hábito. Tudo que você tem hábito, Léo, né, você faz. Então, assim, tem muitas coisas, eu digo assim, isso eu devo muito para... A Lenice é muito forte nessa questão de hábitos bons, assim, né? Eu sou um pouco mais desleixado, né? Então, assim, por isso que eu digo, você tem que se cercar, né? Começar em casa, tá? Você tem que estar com a pessoa certa, tá? Se não acertou na primeira, né? Procura de novo, vai né? tentando. Tem gente que teve sorte, né? De acertar, né? Né? Então, casamento longo aí. Mas, assim, tem que se cercar de pessoas boas, né? E daí você consegue construir as coisas melhor, as coisas andam melhor, né? Não queira ser sempre o melhor, né? Tipo, estamos numa equipe, tá? Eu vou fazer um time de futebol agora. Se eu quiser ser o melhor do time, a gente não vai ganhar nada. Mas eu poderia fazer um time e eu escolho 11 bons jogadores, né? Que vão me levar vamos dizer, né? Ajudam, sim, né? Sim. O time. Então, eu sempre tenho que procurar pessoas melhores que eu. É mais sobre servir do que ser servido. Então, exatamente. Então, se você procura uma esposa, né, que agrega para ti, né, ela te melhora, né? Assim como você vai procurar vai se casar com, seja né, mulher, homem, enfim, que não soma, eu sou muito melhor que ele, né? Eu sou muito, não. Então não serve. A pessoa tem que somar para ti, tem que completar. Então, me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Essas frases velhas, tá? Elas têm verdades. Então, assim, tem verdade. Se você anda com uma pessoa boa, se tua esposa é uma pessoa boa, eu acho que você é uma pessoa boa. Tá? Se você está com uma pessoa ruim e você é uma pessoa boa, então tu não está com a pessoa certa. Tá? É isso. Mas eu sou uma pessoa muito boa, mas o meu marido é uma pessoa ruim. Então tu está com a pessoa errada. Desculpa. Né? Tu tem que achar... Se você é uma pessoa boa... Tu tem que achar uma pessoa boa. Tá? Então, e daí os filhos é consequência. A pessoa mais importante, tá? É a mulher? Não, é você. Se você está bem, daí tu consegue viver bem com tua esposa. Então, você tem que se sentir bem. Daí você consegue passar amor para outra pessoa. O casal estando bem, consegue atender bem os filhos. Então, Zana, eu faço tudo pelos meus filhos. Talvez isso seja errado. Tu tem que fazer mais por ti. Para estar bem e servir. Porque assim, é um hábito, tá? Os filhos vão seguir esse hábito de acordar de manhã, de dizer bom dia, de dizer obrigado, de dizer por favor, de
de tomar água no copo em vez, né, na torneira, sei lá. São hábitos bons que você aprende de casa, tá? Assim, a gente consegue melhorar depois? Consegue. Mas é mais difícil. Depois que se tornou hábito de acordar cedo, por exemplo. É um hábito? Ok, tá? De fazer as coisas bem feitas, de ser, não digo perfeccionista, mas fazer o melhor. Eu estou fazendo um serviço agora. Se eu fizer ele bem feito, né, eu vou levar 5 minutos. Se eu fizer mal feito, eu levo 4,5. Né? Poxa, mas por meio minuto faz bem feito. Sim, exato. Mas tem pessoas que não pensam assim. Não pensam assim. Ou nem fazem. Né? Ayrton, para finalizar esse nosso primeiro bloco aqui, tá? Eu vi que tu dá muito valor para o conhecimento, né? Eu acho isso muito importante. Então, hoje, o que, por exemplo, eu já vi muitas pessoas, assim, bem-sucedidas, né, falar o seguinte, que poderia perder tudo, que conseguiria construir tudo de novo, né, porque o conhecimento ela tem. Hoje, o Ayrton de hoje, com todas essas experiências que você já nos contou, com toda a trajetória profissional, com toda essa fonte de estudos também, o Ayrton de hoje conseguiria fazer essa afirmação? Sim. 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 O conhecimento ninguém te tira, tá? Então, assim, a experiência... Não é só o conhecimento, tá? É a experiência. É um todo. É um todo, né? Então, a experiência é conhecimento. Né? Então, o conhecimento ninguém tira e é a maior força que tu tem, tá? Você pega no nosso setor, um processo, tá? Vamos dizer alguém que acabou de se formar, né? Não querendo ser presunçoso, né? Mas, assim, a gente já viu tantos casos, tá? Você olha para esse caso, não, mas esse aqui é igual àquele um lá que nós tivemos, ou esse aqui é igual somar aqueles dois lá, é igual a esse, e se aplica essa lei, sabe? De tanto você conviver, né? Você faz, tá? Você tem... E, assim, ó, nós conseguiríamos viver sem celular, né? Sim, vivemos até uma década atrás, ninguém tinha, né? Ou duas, né? Eu comprei o primeiro celular em 2004. Né? 2004. Eu em 2013. Então... Agora, pega o pessoal que tem hoje 12, 13, 14 anos, tira o celular deles, tira o Google, né? Tira Alexas, tira tudo isso. É difícil eles viver. Então, nós sabemos começar do zero e construir, tá? Então... Me tirem tudo, né? Me deixem a família, né? Deixa a família. O patrimônio a gente reconstrói. O conhecimento é suficiente para isso. Pode ser que demore, né? Mas vai construir. Tá? E tem um nome técnico, científico para isso. Opa! Que se chama sinapse. Pois o pessoal de casa aí pode dar uma pesquisadinha. É sinapse, que é as conexões do cérebro, né? Que é como se fosse um videogame. Você demora para passar de fase, né? Sim. Mas depois que você passa a primeira vez, você passa de novo aquela fase. Talvez a próxima seja mais difícil, mas aquelas que você já passou, você sabe passar. Você sabe como fazer. Então, isso se chama sinapse. Eu achei bem interessante, também aprendi isso há pouco tempo. Pessoal, esse foi o nosso primeiro bloco. Agora nós vamos, então, para os nossos patrocinadores. Cervejaria Lasberg. Feita no berço nacional da Oktoberfest, cervejaria mais premiada do Oeste Catarinense. Quem conhece sabe, Lasberg é qualidade e sabor incomparável. Berwanger Contabilidade, serviços de abertura e manutenção de empresa de todos os portes, além de consultorias nas áreas contábil e fiscal. Tudo isso porque conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Despachante Roberto, serviços de primeiro emplacamento, licenciamentos, transferências, alterações de dados, segunda via, mudanças de características e demais serviços do ramo. Escritório no centro de Itapiranga. Fone WhatsApp 36770111. Sicredi, escolha uma alternativa mais próspera e colaborativa para a sua vida financeira. Sicredi, construímos juntos comunidades mais prósperas. Lupo.fitness, roupas e acessórios da linha fitness e esportiva. Produtos com conforto, qualidade e durabilidade é na Lupo Esporte Itapiranga. SN Equipamentos, há 18 anos no Rio Grande do Sul e há 4 anos em Santa Catarina. Toda linha de equipamentos para suíno e avicultura em um só lugar. Gesconver, um ecossistema
ecossistema de soluções em consultoria, treinamentos e cursos para empresas e profissionais. Acesse gesconver.com.br e saiba mais. Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família. Uma concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos Itapiranga e realize seu sonho. Você conhece a Revisa Auto Center? A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma Auto Center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições. Eu sou o Peter Paulo. Estamos de volta e esses foram então os nossos patrocinadores, que eu sempre vou pedir para vocês com muito carinho, para que valorizem muito mesmo, porque são esses patrocinadores que possibilitam que a gente consiga levar esse conteúdo até você, né? E um carinho especial também aos nossos patrocinadores ouro, né? Que é a Revisa Pneus, Francar, Yamaha Motos e Veículos e também a Nedel Telecom. Então, eu até estava comentando aqui com o Ayrton aí no nosso intervalo, né? Que eu comentei antes que eu tinha uma curiosidade minha sobre livros, né? E já que o nosso programa ele foi bem baseado em livros, né? De uma forma bem rica e bem ampla também, eu fui uma pessoa que eu demorei, né, para perceber o valor de um livro. E quando eu percebi, eu achei que já talvez era tarde demais e comecei a buscar outras fontes de estudo, né, como forma de talvez conseguir um atalho, né? Então comecei a comprar aí mais cursos e tudo mais, porque eu achei que comprando esses cursos, assistindo esses cursos, eu teria acesso a mais conteúdo em menos tempo. Então você que está em casa, está em tempo ainda de corrigir essa rota e consumir mais livros, porque a gente sabe que livro é uma fonte de conteúdo muito boa e também muito barata, né, comparado a tudo que esses livros têm o poder de trazer. E os livros, só abrindo um parênteses, né, nas duas últimas viagens que a gente fez, a gente visitou sebos, né? Eu visitei bastante sebo. Sebo para quem não sabe, né, é uma loja que vende livros usados, né? Sim. E brechó de livros. Um brechó de livros, isso aí, né? Esse aqui foi comprado num brechó, né? Num brechó de livros, num sebo, tá? Não é no... Daí Amanda, mas pai, comprar um livro velho? Tá, mas... O conteúdo é o mesmo. Pega o livro novo aqui. Abriu. Leu? Não é mais novo? Então, assim, o livro ele pode ser lido por muitas pessoas, tá? Por isso existem as bibliotecas, né? Eu digo assim, isso aqui é uma partezinha assim que eu tinha em casa, né? Tem a biblioteca em casa, tem no escritório. Então, isso aqui é uma partezinha nesse estilo de livros, né? Que a gente lê bastante mesmo. Mas, como o senhor falou, os cursinhos, né? Às vezes do próprio YouTube, né? Ajudam, né? Então, assim, para ler esse livro aqui, por exemplo, 20 horas, 30 horas. Para assistir o documentário desse livro, talvez 2 ou 3 horas, né? Ou um curso sobre isso aqui, né? Por exemplo, tem o Poder da Ação, tem um curso, né? Que não sei se vende pela internet, mas eles fazem ele presencial, né? É 2 ou 3 dias de curso. Para você ler esse livro vai tempo também. Então, assim, são outras formas.
graças a Deus o senhor achou uma forma de recuperar. Ou nem tanto, né? Talvez até diminuir o prejuízo, né? Mas enfim, cada um nas suas circunstâncias. Então agora no nosso segundo bloco a gente vai fazer aqui o nosso quadro, né? Os nossos quadros. E o primeiro deles, Ayrton, é o nosso confessionário, onde eu abro lá a minha caixinha lá no Instagram e o pessoal manda as suas confissões, né, em relação ao tema do programa. E aí a gente vai ver se você consegue ajudar ou não, né, essas pessoas que nos relatam esses problemas aqui. Vamos lá, então. A primeira pessoa disse o seguinte: perco muito dinheiro em jogos de baralho e não consigo parar. É preocupante? É um vício, por isso, eu digo assim, por isso que os cassinos são proibidos no Brasil, né? Tem gente que não se controla, tá? E assim, eu gosto de jogar baralho, né? Mas eu me controlo, tá? A gente joga na turma das quartas, às vezes o pessoal joga, mas é 20 pila a cabeça. Ninguém vai perder muito dinheiro jogando a 20 pila, né? Ganhou uma, perde outra. Pronto, né? Agora, você começar a jogar 50, 100, né? A pessoa tem que se controlar. Assim, ó, é uma alegria muito efêmera, né? Você ganhar o jogo, né? Na verdade, se nós jogarmos assim, ó, a gente joga os 4 aqui, vamos jogar de graça, né? Só para dar risada. Ganhamos. Felicidade, né? Agora vamos jogar dinheiro, né? Ganhamos. Felicidade. Assim, então, assim, você não pode confundir, né? A diversão é uma coisa, tá? E acredite, eu não conheço ninguém que ficou rico jogando cartas. Talvez tenha uma outra estrela por aí, mas aí é poker e tal, né? Mas assim, tem que se controlar. Uma forma boa de controlar, tá? Eu sempre digo assim, é a esposa saber das tuas finanças. Tá? Os filhos ter uma certa transparência, tá? Então assim, às vezes o marido sozinho tem o controle do dinheiro, ele joga, né? E a mulher não sabe, ele esconde e tal. Agora, se a mulher sabe, meu bem, né? 500 pila no jogo? Não, né? Então, por isso que nós somos casal, por isso que eu digo, somos todos, né, os casais, são um casal, justamente por isso, porque assim, um tem que ajudar o outro. Se eu tenho uma fraqueza, o outro tem que me dar uma força, tá? Se o outro tem uma fraqueza, eu tenho que dar a força para ele. Então, talvez a situação dessa pessoa seja isso, né? Abriu o jogo, né? Falando de jogo, abriu o jogo com a esposa. Né? Literalmente. É uma forma. E olha só que coincidência, você leu a minha mente aqui, porque a nossa próxima confissão é justamente isso que você acabou de falar. Eu ganho bem, mas escondo metade do meu salário para minha mulher não gastar. Então, coincidentemente, o Ayrton já deu a resposta para a próxima. A gente atende bastante casos, né? Que nem eu falei antes, se você é uma pessoa boa e o teu companheiro não é bom, então tu tá com a pessoa errada, né? Tipo, vocês têm que ser iguais, né? Ou próximos. Exato. Então tu tá... E, infelizmente, tem muitas pessoas com a pessoa errada. Acontece muito. Infelizmente, acontece muito. E assim, a gente atende muito caso assim, que o marido diz, não, mas a mulher não sabe disso. Eu tive um cliente que era avalista de um negócio, ele pagou quase 100 mil. Cara, 100 mil reais... Ele foi lá, quitou o aval, né? Para ele não ter a terra penhorada e a mulher descobrir que ele tinha assinado de aval. Né? Nossa Senhora. Não era aval, era fiança, né? Sim. Então, assim, poxa, pensa o nível de transparência entre o casal, né? Então, assim, eu acho que quando se fala casal, é juntos, tá? Então, mas nós temos separação de bens. Eu não consigo, com todo respeito, né? Entender bem essa questão de como é que funcionaria um casamento, como é que funciona. Eu não consigo entender o meu casamento sendo separação de bens. Tá? Tem gente que funciona, ok, né? Está previsto na lei, pode, mas mesmo a lei diz o quê? Quando é separação de bens, as despesas da casa, cada um ajuda de acordo com sua possibilidade. Né? Então, as despesas da casa têm que ser divididas igual, de qualquer forma. Mas assim, eu não vejo assim, isso dá certo. Tipo, se nós estamos falando aqui de sucesso financeiro, tá? Ou como vocês chamam de riqueza, né? Ele não tem como, ele está escondendo, né, o seu dinheiro. E, de certa forma, se você esconde, isso é um sentimento ruim. E sentimentos ruins não trazem felicidade, não trazem sucesso. Me diga alguém, né, de má índole que se deu bem na vida. Né? Me diga alguém que, roubando, se deu bem na vida. Ele até pode crescer, mas vai... Né? E não dorme bem também, né? Então assim, não adianta. Então,
eu acho que essa pessoa, né, assim como tem muitos dessa situação, teria que mudar esses, tá aqui, Tá né, em tempo. e vamos guardar, né? Exatamente. Agora vamos para o nosso próximo quadro, então, que é o Frente a Frente, onde eu abri lá a minha caixinha no meu Instagram e você pode deixar lá a sua pergunta no @LeoJungJR, tá? Vai estar aqui embaixo aqui para você procurar lá. Eu perguntei lá o que você perguntaria se estivesse frente a frente com uma pessoa bem sucedida, né? E as perguntas que vieram foram as seguintes. Vamos para a primeira, então. Por onde começar para ter sucesso na vida? Pelo lado pessoal, profissional ou os dois? Não sei. Essa pergunta é difícil. Assim, a gente poderia dizer assim, você tem que procurar primeiro o pessoal para se dar bem no financeiro, tá? Mas se você não está bem no financeiro, às vezes o pessoal também é difícil, né? Então as coisas você tem que ser uma boa pessoa. Seja uma boa pessoa, tá? Trabalhe, não desista, resiliência, tipo, caiu, levanta, que nem eu falei, a gente tem que aproveitar cada momento. Você está na escola, estude. Aproveite esse momento, que é para quê? É para estudar. Tá? Depois você vai trabalhar e tal, e valorizem, assim, os amigos, tá? Os amigos, são coisa de fé, pessoal, né? Mas isso influencia no lado financeiro, né? No teu trabalho. Com certeza. Exceto, por exemplo, assim, tem pessoas que isso influencia mais e outros menos, tá? Mas isso vai te dar resultado. Os teus amigos da escola não vão te ajudar financeiramente. Da faculdade não vão te ajudar financeiramente. Mas depois da faculdade, esses teus amigos, eles vão ser empresários também. Ou você vai ser empresário, eles podem vir comprar na tua loja pela amizade que você teve. Tá? Então, isso anda junto. Você nunca faz um amigo por interesse. Isso não dá certo, né? Ser amigo do cara... Não, isso é amigo falso, né? É uma consequência, na verdade. Então, assim, exatamente. Seja amigo da pessoa. Se isso vai te trazer um resultado positivo nos negócios, ótimo, tá? E você ter muitos amigos vai ser bom. Tipo, eu quero procurar uma esposa, né? Namorada, né? Mas eu não tenho amigos. Poxa, mas eu não vou conhecer pessoas, né? Agora, o cara que tem muitos amigos, ele acaba sendo mais simpático, é mais querido, sei lá. Então, se o cara é mais querido, tem mais amigos, ele vai conseguir clientes mais fácil, tá? E assim, os amigos te indicam negócios. Tá? Te indicam, faz esse boca curso. A boca, né? Também. Ou um curso, ou um livro, uma viagem, tá? Então... As duas coisas andam juntas, tá? Mas primeiro tente ser pessoa, tá? Seja uma boa pessoa. E daí os negócios e a vida pessoal vão juntos. Vão ser uma consequência positiva da pessoa que você é, né? Exatamente. Vamos lá, então. Como ser o melhor ou bom, né? No que se propõe a fazer. Que eu falei no começo, né? Da nossa conversa hoje à noite. Faça o melhor, né? Que você pode. Se eu posso fazer bem feito, faça bem feito, né? Eu volto para o meu futebol, né? Eu gosto de jogar futebol, né? É bom. Mas assim, eu não sou o cara que joga, né? Mas assim, no começo lá eu falei, a pessoa se esconde e tal para não errar, né? Na verdade, eu usei isso mais de exemplo. Mas assim, quando eu estou no jogo, eu tento me esforçar. Eu chuto, eu erro, eu cabeceio, eu levo drible. Mas assim... eu faço o melhor. Se alguém diz, tu não jogou nada. Eu joguei o melhor que eu fiz, tá? Então, assim, mas... quando a gente fala da vida profissional, tu tem que fazer o melhor que tu pode, tá? O mais que tu pode, tá? Mas, assim, trabalhe teus pontos fortes. Não adianta você querer ser, sei lá, um vendedor se você não tem... você não tem aquela manha de conversar com o cliente e tal, você se sente tímido. Então, trabalha isso ou vai fazer uma coisa onde tu é bom, né? Você fez um curso de, vamos dizer assim, pedagogia, né? Mas você não gosta de dar aula, vai para outra coisa, então, né? Então, você tem que procurar o que você gosta de fazer. E tem um detalhe. Você pode não gostar muito do que você faz, mas se isso dá dinheiro, você acaba gostando. Tá? Exatamente. Agora, você pode gostar muito do que você faz. Se isso não te rende dinheiro, se isso não te rende uma vida melhor,
você vai desistir. Então, tu tem que... faça o que tu gosta de fazer. Não, gostar mesmo ia gostar de estar sentado no rio pescando, tá? Mas não tem que trabalhar. Então, o trabalho não é a coisa que tu mais gosta de fazer, não. Tá? Mas é uma coisa que tem que dar dinheiro. Exatamente. Eu até, às vezes, tem algumas pessoas que me mandam também algumas perguntas lá no meu Instagram, lá, e falam, eu gostaria de trabalhar com o meu hobby, né? Como você falou, eu gostaria de pescar, trabalhar pescando. Mas eu sempre digo, se você começar a trabalhar com o teu hobby, então acha outro hobby, porque todo trabalho, de certa forma, vai te trazer algum tipo de problema. Sim. Né? Então, isso é natural. E agora, o último quadro, tá? É o Sem Desculpas. Então, o que você diria, Ayrton, para uma pessoa que dá como desculpa, né, em não conseguir evoluir na vida, porque as pessoas ao redor dela não ajudam ela a crescer, não ajudam ela a evoluir? Ali assim, Léo, tem aquela pessoa que diz assim, por exemplo, onde eu vou trabalhar, né? Tem um caso que o cara veio para se aposentar, ele tinha 3 carteiras de trabalho, né? As 3 cheias, e hoje já está na carteira eletrônica, né? A digital, tá? Daí eu olhei assim, 3 meses, 6 meses, eu não sei se tinha uma que passou de 1 ano, tá? E daí ele diz, mas o que aconteceu, né? Diz, pois é, esse patrão é tudo difícil, né? Então, assim, você tem que ver, tá? Pode ser que você esteja, que nem eu falei, no casamento, pode ser que você esteja com a pessoa errada. Então, sai fora desse grupo, né? Fala com um psicólogo, tá? Psicólogo não é para louco, tá? Ou fala com um terapeuta familiar, se é questão de família, ou se é no trabalho, com um orientador profissional, para ver se você é o problema, tá? Nós estamos em 10 aqui. 9, tipo, eu e mais 9. Esses 9, todos eles são um problema. Não, peraí. Pode ser que você seja um problema, tá? Então, é nesse sentido, tá? Eu acho que assim, a desculpa, todos estão contra mim, ou nada funciona, ou todo negócio que eu começo não dá certo. Isso assim, não deu certo com um empregado, não deu certo com outro, não deu certo com... Tá, peraí. Acho que o problema é o patrão, né? Tá? Então, assim, tem que ver, tá? Porque toda regra, né, tem as suas exceções. Sim, então, sim. Não, o problema não é os funcionários, né? Estatisticamente falando, o problema é outro, é você. Beleza, legal, boa abordagem. E para finalizar, Ayrton, a gente vai aqui agora, você pode compartilhar aí, né, se sentir à vontade, algum erro, né, e depois uma dica de ouro para o pessoal de casa que você acha que realmente seria de grande valia para a vida de quem está nos acompanhando. Cara, um erro. Tua mulher te fala toda hora. Mas eu não posso falar aqui. Uma vez eu escutei essa numa entrevista de emprego. O cara, Léo, fala um defeito. Faz uns 10 anos isso aí. Eu fiquei pensando, cara, tua mulher te fala toda hora. Sei lá, falando em entrevistas os funcionários quando vai antes de contratar, né? E daí a ansiedade, né? Então, todos são ansiosos. Não sei, um erro, de repente, assim, na minha vida profissional, às vezes, tipo, a gente pode... Um erro, assim, são negócios, tá? Já perdi negócios, tá? Oportunidades de negócio, eu podia ter feito uma compra boa, não fiz, podia ter feito uma venda boa, tá? Mas, assim, não... Sei lá, eu devo ter muitos erros, tá? Tenho, né? Mas, assim, um que eu possa ali... Sei lá, de repente eu... Não sei. Acho que são negócios. Tipo, eu podia ter feito vendas que eu devia ter feito, de bens, que a gente trabalha bastante com imóveis, né? Sim. Então, ali aconteceram erros. E esses erros de imóveis, vendas de imóveis, ou compra na hora certa, ou venda na hora certa, às vezes são erros que custam caro, né? Então, nesse sentido... Assim... E uma dica de ouro aí para o pessoal de casa. Como você falou antes, né? Não adianta querer aprender com o erro, né? É melhor aprender com o acerto. Não, então vamos para a dica de ouro. Tá, a dica de ouro é assim, ó. Te cerque das pessoas certas, né? E aprenda com os acertos dos outros, tá? Te cerque das pessoas certas. Nesse grupo, tenta aprender com os acertos dos outros. Não aprenda com os erros dos outros, né? Veja onde os outros acertaram
E vai atrás desse acerto. Lá erraram, vamos ver o que eles erraram pra gente... Não interessa o que eles erraram. Tem 15 formas, tem 50, tem 1000 formas de fazer uma coisa errada, né? Mas talvez só tenha 1 ou 2 formas de fazer isso certo. Então aprenda a fazer a forma certa. E você vai ter a riqueza, o sucesso que você almeja. Beleza. Muito obrigado, então, ao Ayrton, né? Ayrton que esteve aí gentilmente conosco, cedeu o seu tempo, seu rico conhecimento, principalmente, né? E com certeza foi de grande valia para você de casa, para o nosso programa também, né? Então, muito obrigado mesmo, tá, Ayrton, pela sua presença e seja sempre muito bem-vindo aqui, quando você quiser. Perfeito. Obrigado, Léo, pela oportunidade. Obrigado aos que nos assistem ou que vão assistir ainda. Muito obrigado. Certo, obrigado também a você, nosso telespectador, né, do Único Atalho, da SA-TV, né? E a gente também sempre diz que se você quer ainda mais, né, um conteúdo além do que a gente proporciona aqui por meio do programa Mapa da Riqueza, você pode acessar lá o nosso site www.unicoatalho.com.br e você vai ter acesso a mais informações e a mais conteúdos que com certeza também vão agregar e muito para você. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Mapa da Riqueza, com o apoio de Cervejaria Lasberg. Feita no berço nacional da Oktoberfest, cervejaria mais premiada do Oeste Catarinense. Quem conhece sabe, Lasberg é qualidade e sabor incomparável. Berwanger Contabilidade, serviços de abertura e manutenção de empresa de todos os portes, além de consultorias nas áreas contábil e fiscal. Tudo isso porque conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Despachante Roberto, serviços de primeiro emplacamento, licenciamentos, transferências, alterações de dados, segunda via, mudanças de características e demais serviços do ramo. Escritório no centro de Itapiranga. Fone Whats 36770111. Sicredi, escolha uma alternativa mais próspera e colaborativa para a sua vida financeira. Sicredi, construímos juntos comunidades mais prósperas. Lupo.fitness, roupas e acessórios da linha fitness e esportiva. Produtos com conforto, qualidade e durabilidade é na Lupo Esporte Itapiranga. SN Equipamentos, há 18 anos no Rio Grande do Sul e há 4 anos em Santa Catarina. Toda linha de equipamentos para suíno e avicultura em um só lugar. Gesconver, um ecossistema de soluções em consultoria, treinamentos e cursos para empresas e profissionais. Acesse gesconver.com.br e saiba mais. Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família. Concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos Itapiranga e realize seu sonho. Você conhece a Revisa Auto Center? A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma Auto Center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições. Eu sou o Peter Paulo.